Graça e paz, igreja. Glória a Deus pela sua vida. Gostaria de conhecer nossos visitantes. Nós queremos entregar um presente. Você que está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, ou se você nunca visitou uma sala especial que nós temos aqui ao lado. Por favor, nossos visitantes, levante apenas sua mão para você receber esse nosso presente. Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia, muita gente aqui, graças a Deus. Estamos aqui finalizando o mês de janeiro com muitos visitantes. Glória a Deus por isso. Gostaria que a igreja recebesse eles com uma salva de palmas. Glória a Deus, que em nome de Jesus seja um culto especial. Glória a Deus. Se tiver mais alguém aí, pode ficar com a mão levantada. Não esqueça seu presente. No final do culto a gente vai ter uma conversa bem rapidinha para te conhecer e para que vocês também nos conheçam. A gente não quer só que você seja um número, a gente quer saber o nome de vocês, de onde vocês são e mostrar também quem nós somos como igreja. Amém? Então, feitas as devidas apresentações, você que também é dessa casa chamada Semente, seja mais do que bem-vindo, seja mais do que bem-vinda. Estamos, como eu falei, já finalizando o mês de janeiro. Não sei para vocês, mas para mim passou bem rápido. Amém? Ou para alguns foi devagar? Eita Deus, depende, né? Depende do quanto tem na conta. Eita Senhor. Mas vamos lá. Igreja, eu queria que você fechasse seus olhos. Queremos que em nome de Jesus seja o melhor culto das nossas vidas. Você está preparado para isso? Porque o Senhor está, o Espírito está. Então feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor, porque nós chegamos aqui em segurança. Obrigado porque todos nós estamos totalmente dependentes de Ti, Pai. Muito obrigado porque tudo que nós precisávamos, tudo aquilo que nós precisamos, nós já recebemos de Ti, Pai. Muito obrigado pelo Teu Espírito, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua igreja, Senhor. Muito obrigado porque Jesus Cristo morreu numa cruz. Muito obrigado porque por meio deste sacrifício nós temos acesso ao Pai. E nesta noite nós queremos um pouco mais, Senhor, conhecer sobre quem Tu és, sobre o que Tu fazes, e especialmente sobre como nós podemos conviver, Senhor. Nos faz, Deus, estarmos atentos, não ao que eu ou qualquer outra pessoa está falando, mas que o Espírito esteja atento ao que o Espírito Santo vai falar nessa noite. E a igreja diz: amém. Igreja, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no Salmo 145. Salmo 145, quase um dos últimos, são 150 salmos, lá no finalzinho. Segura aí que a gente vai ler esse salmo maravilhoso, um salmo de Davi. Mas queria lembrar algumas coisas com vocês. Nós estamos no ano de 2020 e... amém, todo mundo já está ligado. Esse ano extremamente importante, né, para nós brasileiros, um ano importante porque vai ter um evento que acontece apenas de 4 em 4 anos, e é um evento que é aquele que muitas vezes define até mesmo a identidade do povo brasileiro. Um evento que pode transformar a sociedade, um evento que todos prestam atenção e é um evento que vai ser muito lembrado. É um evento que vai mover todas as pessoas praticamente. E esse evento que nós estamos falando é a Copa do Mundo, né, gente?
Lógico, lógico, lógico. Copa do Mundo, estarei torcendo. E aí, depois que o Brasil for hexa, aí tá tudo resolvido, não é não, igreja? Tá tudo resolvido. É que nem um jogador aí no passado falou, rapaz, depois de 2014 não vai ter problema nenhum. Depois da Copa do Brasil, ó, tudo resolvido. Da mesma forma vai ser com a gente, né? Passou a Copa do Mundo, tá tudo certo. Mas, fora a Copa do Mundo, teremos ali mais para o final do ano, um momento muito importante, sim, também, assim como a Copa do Mundo, mas nós teremos um momento de escolhermos os nossos representantes do poder executivo, ou seja, nosso presidente, os nossos governadores, alguns senadores, amém? Todo mundo sabe disso, igreja? Amém, em nome de Jesus a igreja sabe disso. E, para isso, nós precisamos estar iniciando, no mínimo, aqueles que ainda não começaram, mas nós precisamos nos preparar para esse momento. Nós precisamos nos preparar sociologicamente, nós precisamos nos preparar historicamente, nós precisamos nos preparar politicamente, nós precisamos nos preparar também teologicamente, igreja? Acham que sim ou que não, igreja? Com certeza sim. É um momento que pode e deve sim definir vários parâmetros para nós. E semana passada, nosso irmão Tássio, ele pregou com um tema chamado Um Novo Governo. E quando eu vi essa palavra, eu já me alertei, já me relembrei. Gente, nós temos vivido tempos em que as pessoas, graças a Deus, têm aberto os olhos para a nossa situação política, amém? E graças a Deus por isso. Graças a Deus. Mas o que nós temos também percebido é de que muitas vezes nós falamos, mas não pesquisamos, nós não nos alinhamos às informações disponíveis. Por exemplo, quando surgiu o termo aqui, um novo governo, a pergunta que eu me fiz é: será que o povo sabe exatamente o que é governo? Qual é o governo que está controlando o povo de Deus? Qual é o governo que está nos direcionando? E é óbvio, claro, que aqui eu não vou trazer nenhum estudo aprofundado sobre governabilidade, não vou trazer isso, até porque não daria tempo, e também não vou fugir de que nós temos um governo que, ao contrário de todo e qualquer governo que já passou por essa terra, o povo de Deus está sob um governo que permanece. E é importante nós começarmos, no mínimo, a pensar sobre isso. Por quê? Porque todos nós aqui estamos sob algum governo. É impossível que alguém aqui não esteja sendo influenciado por algum governo. Se nós pensarmos qualquer área da sua vida, pensa aí, qualquer âmbito da sua vida, o lugar que você mora, os valores que estão passando pela sua carteira, pela sua conta corrente, a educação que passou por você, que passa pelos seus filhos, as ruas que você passa,
que todo dia você vai e vem, o ônibus que você pega, qual o modelo do veículo que você tem, o alimento que você consome, tudo está sendo influenciado, está sob os efeitos de um governo. Só que muitas vezes a gente não sabe nem o que isso significa. Se muitas vezes a gente não entende nem o governo da terra, que dirá do governo celestial, do governo de Deus? Sabe por que isso é perigoso? Ignorar como o governo funciona não nos livra dos seus efeitos, apenas nos confunde diante deles. Isso é coisa antiga, viu, gente? Desde Aristóteles até os pensadores modernos, existe um consenso. Olha o que eles dizem: viver em sociedade significa estar sendo afetado pelos governos, mesmo quando nós não compreendemos. E o mais importante é de que, quando nós temos uma ignorância a respeito disso, não é que a gente vai deixar de ser impactado pelo que o governo faz. Simplesmente nós estamos mais vulneráveis. Igreja, essa lógica, ela tanto está para governos terrenos, como a lógica também é a mesma para o governo que é chamado o governo de Deus. A verdade é que, se nós não entendermos como funciona isso, qualquer pessoa que se disser que tem autoridade do nome de Deus, ela pode vir aqui e determinar coisas que Deus nunca falou. Se você não souber como funciona o governo de Deus, como é que você vai distinguir aquilo que Deus não está nem falando, daquilo que de fato Ele está colocando na sua vida? Nessa noite eu quero apenas começar, apenas que você, nesse ano de 2026, tão importante para todos nós, que a gente esteja, para aqueles que ainda não iniciaram, comecem. Para aqueles que já estão interessados, tanto para o governo aqui do nosso país, que é extremamente importante, mas também vamos iniciar uma busca sobre aquele governo que permanece. Amém, igreja? Então, como eu falei, vamos utilizar aqui o Salmo 145. Todos abriram, igreja? Vamos lê-lo. Salmo 145. Vamos ler sobre o nosso Deus, o nosso Rei. Hino de louvor é uma canção de louvor de Davi, igreja. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará as seguintes coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. O 6 diz: falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus
atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Amém? Igreja, hoje nós queremos fazer um rápido, um breve comparativo. Como eu falei, nós temos 2 patamares de governo. Nós temos os governos aqui dessa terra e nós temos o governo que acabamos de ler, que é o governo do nosso Rei, do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, nós vamos fazer uma comparação de algumas características muito básicas dos poderes, das autoridades dessa terra e do governo que o Senhor já está à frente. Amém? Então, a primeira delas, que inclusive, antes de eu chegar a essa diferença, eu queria apenas que você entendesse, apenas que eu apresentasse um conceito mínimo. Esse é um conceito bem básico do que é o governo. Pode ser que, e ninguém aqui é obrigado a saber qual é o conceito de governo, né? Então vamos aqui acompanhar alguns pensadores que já falaram sobre isso. Alguns pensadores falam sobre isso. Aristóteles, por exemplo, resumidamente ele dizia que o governo é um conjunto de autoridade organizada para administrar uma comunidade. Maquiavel diz que governo é um instrumento que garante ordem, segurança e estabilidade para o povo. John Locke, aqui já é o contrato social, é um sistema que deve proteger direitos e servir ao bem comum. Sendo assim, igreja, o governo é um conjunto de autoridades que vão organizar, que vão direcionar o povo. Para resumir, se você pegar a origem da palavra governo, sabe o que ela dá a ideia? Que é dirigir, que é você conduzir um barco. Nada mais é do que isso. Governo é aquele poder que vai definir onde todos os povos que estão sobre aquela autoridade irão seguir. Quem é a autoridade máxima sobre uma cidade? É o? Beleza. Sobre um estado é o? E sobre a nação é o? É isso. Isso nós entendemos. Mas o governo não se resume a um representante. O governo é um conjunto de autoridades, é um conjunto de poderes que são distribuídos, que vão seguir, que vão organizar quem nós somos como cidade, como bairro, como país. Amém? É isso. Agora, o governo que nós temos no mundo, ele tem algumas características que vão fugir completamente do governo de Deus. E a primeira que já aparece para nós é a que está no versículo 13. Leiam aí comigo, por favor, 145, versículo 13. Olha o que ele fala aí. O teu reino é o quê? Então, o teu reino é eterno e tu és rei para sempre. Igreja, a primeira característica de todo e qualquer governo dessa terra, que já foge imediatamente do governo de Deus, é que eles têm um prazo de validade. E aqui no Brasil é muito fácil de entender isso. Quantos anos tem o mandato de um representante, como por exemplo o presidente? Quantos anos são, igreja?
4 anos, amém. Até pouquíssimo tempo, esses representantes, eles nem podiam se reeleger. Isso é coisa muito recente, coisa de 20 anos atrás. Então, no máximo, quanto tempo direto o mesmo representante pode estar à nossa frente? 8 anos. Então, já está muito bem definido que governo no mundo, por maior, por mais poderoso, por mais cheio de exércitos que ele tenha, ele é temporário. E a gente não está falando aqui que todos os governos do mundo são iguais. Existem, claro, aqueles países, aquelas nações que não são democráticas. Existem aqueles que são ditadores, aqueles que não tiram o poder por nada. Mas até mesmo esses têm um prazo de validade. Até o mais poderoso dos ditadores também tem um prazo de validade. Sabe qual é? Uma hora esse cara vai morrer. Por mais poderoso que seja Alexandre o Grande, por mais poderoso que seja qualquer um, pensa aí no mais poderoso que você tiver na tua cabeça. Ele tem um prazo de validade. A diferença para o nosso governo, o governo que permanece, o governo que é do Rei, que está por toda a eternidade, é que este governo não tem fim. Essa é a primeira característica que vai fugir, igreja. E sabe por que isso é importante? Pensa agora, muito fácil, a gente não precisa nem ir longe para você perceber o quanto essa transitoriedade, esse tempo limite pode ser preocupante. Imagina, você trabalha em um órgão público. E aí você está ali, trabalhou 4 anos e fez um ótimo trabalho. Mudou a gestão. O seu ótimo trabalho vai ser recompensado com muito obrigado, quando a pessoa é educada, né? Quando o novo gestor é educado. Mas se não for nenhum muito obrigado, o que vai acontecer quando mudar a gestão? Valeu, tchau. Isso inclusive é um grande problema que acontece em várias nações. Um governo está indo para um lado, quando chega uma nova gestão, vamos para o outro lado. O que era para ser algo positivo, a rotatividade, acaba sendo uma dificuldade. E muitas vezes não muda apenas a estratégia, infelizmente mudam também os princípios. Mas quando nós estamos falando de um governo que é eterno, nós temos a segurança de que os princípios estabelecidos serão mantidos. Sabe por quê? Porque na continuidade do versículo 13 ele diz: o Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo que Ele faz. Igreja, existe algum governo da terra que nós podemos afirmar isso daqui, igreja? O nosso governo, o governo que permanece, aquilo que Ele escreve e Ele deixou escrito, amém? É aquilo que Ele cumprirá. Essa é a primeira diferença do nosso governo. A segunda grande diferença está nas limitações. Igreja, todo e qualquer governo que passou por essa terra tem limitações. Você pode pensar em qualquer governo que você desejar, mas ele tinha
uma limitação territorial. O prefeito de Parnamirim, ele pode tomar decisões por Natal, igreja? Ele não pode. Existem limitações, muitas vezes de recurso. O prefeito, ou o governador, ou o presidente, eles podem gastar o quanto eles quiserem, igreja? De jeito nenhum. Existem regras rigorosas para que ele possa determinar o quanto ele vai gastar no ano. Existem leis orçamentárias, existem vários órgãos competentes para definir o quanto ele vai poder utilizar. Isso só falando de dinheiro, viu? Agora, se a gente for pensar, por exemplo, existem vários países que estão chamando estrangeiros para trabalhar nos países deles. Às vezes o país tem tecnologia, às vezes o país tem a informação, mas não tem pessoas, igreja. Às vezes a limitação é justamente por não ter ninguém para trabalhar. Eu ouvi recentemente empresários que têm dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar. Existem várias áreas que a pessoa chega, rapaz, vamos trabalhar, eu te dou essa oportunidade, e não tem quem queira aquele emprego. Limitações, igreja. As limitações podem ser de tecnologia, às vezes pode ser uma lei que está muito engessada, às vezes você pode ter tudo, mas se não tiver de acordo com a lei, limitação de novo. E às vezes pode até ter uma lei que autorize fazer aquilo, mas a opinião pública é contra. E aí a gente não. Vamos evitar? Igreja, todo e qualquer governo tem suas limitações. Mas sabe o que fala no versículo 3 do 145? Ele diz: o Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Não há limitações. No versículo 11 ele diz: todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. Igreja, só existe um governo que não tem limitações, e esse é o governo que permanece. O governo de Deus, ele não se limita a tempo, ele não se limita a qualquer tipo de recurso. Dinheiro, igreja, pelo amor de Deus. Você acha que o Deus Todo-Poderoso vai se limitar ao quanto de dinheiro está disponível, igreja? Pode ter certeza que o governo em que nós estamos não se limitará a nada. O povo de Deus não está debaixo de um governo que se limita a qualquer coisa que nós pensemos. Esse é o nosso Deus. Sabe o que fala no Salmo 33, versículos 10 e 11? Ele diz: o Senhor acaba com os planos das nações, Ele não deixa que eles se realizem, mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Igreja, por melhor que seja, por mais bem intencionado que seja o candidato, que daqui a pouco vai aparecer, né? O plano ali, o plano de governo, historicamente falando, se você pegar o plano de governo do candidato que você votou, ou do candidato que você não votou, você olha lá a lista daquilo tudo que ele prometeu, quantos por cento ele cumpriu? E normal
extremamente normal, justamente porque existem limitações. Nunca haverá esse governo que vai conseguir cumprir 100%, porque são limitados. Mas pode ter certeza, o governo que nós pertencemos, o que ele escreveu, ele vai cumprir, amém? Essa é a segunda grande diferença dos nossos governos. Os governos deste mundo, eles são temporários, daqui a pouco acaba. Eles são extremamente limitados. O terceiro ponto é que eles são, e por mais óbvio que seja, é importante nós colocarmos isso, todo e qualquer governo que passou por essa terra é humano. Ele foi planejado, ele foi pensado, ele foi também colocado em prática por seres humanos. Sabe por que isso é importante? E na verdade, é muito provável que esse seja o ponto em que a grande maioria aqui possa até ser especialista. Por quê? Porque quando existe o ser humano, gente, existe falha. Levante a mão, por favor, o ser humano que é perfeito. Não existe. Igreja, todo e qualquer governo, ele, por ser humano, ele é falho. Se você parar para pensar, nos melhores governos que já existiram na face da terra, ou até inclusive bem recentes, você vai ver que existem sempre críticas a serem feitas. E é normal, porque o ser humano, ele é limitado, como acabamos de falhar. E mesmo quando ele tem algo de bom a agir, ele falha também no caminho. E isso, claro, nós podemos perceber claramente. Em toda a história, a gente consegue perceber que, por melhor que seja o governo, sempre vai haver interesses pessoais, sempre vai haver corrupção, vai haver violência, vai haver desequilíbrio, vão haver disputas que não são justas. É normal onde o ser humano está, infelizmente há engano, há leis corruptas, há representantes que na verdade não nos representam, existem fraudes. Se eu for pedir aqui para cada um, eu tenho a convicção de que você vai ter um caso de alguma situação que algum representante fez de indevido. É muito fácil. Ainda mais hoje em dia com a tecnologia que nós temos, a informação ela chega muito rápido. A grande questão é, por que isso acontece? É importante nós perguntarmos o porquê que todo e qualquer governo é falho, porque nós precisamos encontrar uma solução para isso, amém? Ninguém quer ficar eternamente sendo enganado. Humanamente falando, eles tentam encontrar várias soluções. Alguns vão pensar, não, vamos colocar outro governo. Vamos pensar em outra forma de nos organizarmos politicamente. Um momento a gente tinha um rei, depois um imperador, depois a gente coloca um presidente, e aí a coisa vai evoluindo, mas nunca se resolve. Se você lembrar das suas aulas de história, nós já tivemos esse momento em que já fomos governados por outro país, nós já estivemos aqui com o imperador morando no nosso país, nós já tivemos também momentos de militares estarem à frente, hoje nós vivemos um momento democrático com o presidente à nossa frente. Mas igreja,
nunca resolveu. Porque toda e qualquer estrutura que aparecer vai ser falha. Mas sabe por que isso acontece? A raiz do problema está aqui. Abram, por favor, em Romanos 3:23. Essa é a raiz de todos os problemas dos governos que já passaram por essa terra. Romanos 3:23 explica por que todos os governos dessa terra são falhos. Ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de... Igreja, nós podemos buscar várias respostas do porquê o mundo está desse jeito. Por que o governo rouba? Por que o governo faz isso e aquilo? Por que tem problema na educação, na saúde? Por que tem problema de moradia? Por que o transporte é tão ruim? Por que as ruas estão emburacadas? Mas a raiz do problema é que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando o pecado chegou aqui na terra, ele não só influenciou uma coisa, ele influenciou tudo. Ele nos influenciou aquilo que a gente produz, influenciou até a nossa relação com o meio ambiente, igreja. Deus já tinha tudo perfeito, Deus tinha um plano maravilhoso, estava tudo certo. Mas o ser humano trouxe o pecado. E meu irmão, por mais inteligente que seja o estudioso, o cientista político, o governante, o raciocínio dele também está influenciado pelo pecado. E consequentemente o seu governo vai haver falhas, porque o pecado não permite que seja perfeito. E ainda que, como eu falei, ele tivesse a melhor das intenções, e que supostamente ele tivesse um plano perfeito, sabe o que ia acontecer? Romanos também diz, no capítulo 7, versículo 19, ele diz: pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer, esse é o que faço. Imagine que houvesse um plano perfeito. Nem esse plano perfeito ia conseguir ser executado, porque o pecado nos impede. Nós nunca teremos um governante que seja bom, porque é humanamente impossível resolver isso. Naturalmente o governo humano está fadado ao fracasso. Vocês podem escolher qualquer método, vocês podem escolher qualquer dos governos. E como eu falei, façamos isso com o máximo de preparo. Busquem cada vez mais informações. Mas saibam, o governo não vai conseguir resolver o problema do pecado. Pode melhorar muita coisa e nós queremos que a nossa sociedade melhore, amém? Todos nós queremos mais educação, mais segurança. Eu quero que meu filho tenha a possibilidade de ir para colégio público e seja tão bom quanto qualquer colégio caro dessa cidade. Eu quero que o transporte público seja gratuito. Eu quero que a universidade, ela seja para todos realmente. Eu quero que todo e qualquer trabalhador tenha os seus direitos reservados, garantidos, sim. Mas tudo isso não vai resolver o problema do pecado. A diferença
desses governos para o governo que permanece é apenas uma, igreja. A origem da autoridade, a palavra inicial de todo e qualquer governo que surgiu nessa terra, veio de um homem igual a mim, igual a você. Igual a mim, igual a você. Pecador e falho. A diferença para o nosso governo que permanece é que as palavras que nós seguimos veio de um rei eterno. E isso faz toda a diferença, igreja. Os versículos do Salmo 145, o 9 diz: o Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. No 17 ele diz: o Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. No versículo 20 ele diz: o Senhor protege os que o amam, mas destruirá todos os maus. Igreja, a grande diferença de todo e qualquer governo que já passou nessa terra para o governo que nós estamos debaixo da autoridade é que o que está garantido não é por um homem, não é por qualquer estrutura, não são por exércitos, não são por formas políticas, não é por nada disso, mas o que nós seguimos, o governo eterno, o governo dos céus, o governo de Cristo, está garantido pelo Deus Todo-Poderoso. E é isso que faz diferença, igreja. Nós não colocamos a nossa mão no fogo por pessoa nenhuma, por governante nenhum. Mas nós podemos confiar a nossa vida no governo que permanece. Você crê nisso, igreja? O mais importante, além de saber que o nosso governo, ele não passará, ele é eterno. Ele não é limitado, como todos os outros. E ele é perfeito, ele não falha. É saber que as características que esse governo tem são de amor. Qual será a característica que o governo que nós escolhemos aqui na terra tem? Alguns dizem, foi um governo bom para a educação, mas é quando vai ver as outras áreas ficou falhando. Não, aquele governo foi lembrado e foi muito bom pela segurança. Mas quando vai ver outras áreas, foi difícil economicamente. Mas igreja, o versículo 8 diz: o Senhor Deus é bom. O Senhor Deus é misericordioso. O Senhor Deus protege os que o amam. Ele ajuda os que estão em dificuldade. Ele levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para Ele com esperança e Ele os alimenta. A todos, o Senhor Deus é justo. Igreja, as características deste governo não podem ser passadas para qualquer outro governo. Simplesmente porque quem garante a governabilidade deste governo que permanece, não sou eu, não sou você, não é qualquer humano, mas é um Deus eterno e esse Deus é feito de amor. E é por isso que nós queremos começar esse ano de 2026, apenas um start. Eu quero apenas que você esteja colocando na sua mente: qual é o reino, qual é o governo que está direcionando a tua vida?
São os governos dessa terra? Ou é o governo do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque quando nós falamos do governo eterno, nós precisamos falar que este reino, ele é eterno, ele é firmado em misericórdia, em justiça, em igualdade, em bondade, em fidelidade. E é por isso que nós o adoramos. Você pode declarar isso comigo? Fique de pé. Os reinos se abalam, os povos se curvam, a boca se abre, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Diga a Ele: teu reino é sempre eterno. Tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Esse é o nosso governo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei. Tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora.
Só existe um governo, só existe um reino que você pode falar isso. Só existe um governo que é eterno, só existe um governo que é firmado em misericórdia, em justiça, em igualdade. Só existe um governo que merece o louvor e a adoração. E sabe qual é a melhor notícia ainda? Diferente também de todos os outros governos, esse reino te permite fazer parte desse governo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, igreja? Se nós somos filhos de Deus, somos também participantes desse governo. E o meu convite nessa noite, tanto para vocês que já estão aqui na igreja há tantos anos, tantos meses, quanto para você que veio pela primeira vez aqui. Se você confiava nos governos dessa terra, existe algo muito maior. Existe algo que o tempo não importa, que os recursos não importam. E que o melhor de tudo, você pode fazer parte desse governo. A palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo e que nós podemos falar por Ele, e que isso é suficiente para nós. Por isso que nós podemos cantar mais uma vez: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, te adora, tua igreja te adora. Tu és o Rei eterno. Aleluia, podem se sentar, igreja. Eita, que bênção, que maravilha. Vamos apresentar aqui uma criança, que maravilha, Josué, oh glória. Podem vir aqui os pais, dois pais maravilhosos, o craque Davi e a maravilhosa Clécia, por gentileza, tragam Josué aqui. Oh, que bênção. Rapaz, o caba já está subindo escada, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Graças a Deus, Davi está num processo de recuperação física, mas o cara já está subindo escada então, meu irmão. O cara já está voando. Olha que lindo, Josué, lindo. Puxou, graças a Deus, a mãe, né? Aleluia, glória a Deus. Mas igreja, vamos fazer esse ato, esse momento tão especial que é apresentar Josué aqui a toda a comunidade. Estendam suas mãos, que em nome de Jesus nós possamos estar todos numa só unidade. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos apresentando a vida de Josué, Pai. Muito obrigado porque o Senhor já está com todos os dias da vida de Josué contados nas tuas mãos, Deus. Que o Senhor esteja alinhando cada uma das veredas que ele vai passar, Senhor. Que seja um homem de Deus, que seja um embaixador de Cristo aqui nessa terra, Pai. Que não seja lembrado o nome de Josué, mas que Jesus Cristo seja lembrado através da vida dele, Pai. Nós pedimos também
toda a sabedoria, todo o conhecimento, a paz, a compreensão na família dele. Que o Senhor abençoe Davi, que abençoe Clécia, Pai, que seja uma família representante do teu reino aqui nessa terra, Pai. Traga saúde, que traga, Senhor, da tua prosperidade, a prosperidade do céu na vida de Josué. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Glória a Deus. Que bênção. Amém, igreja, vamos ficar de pé. Glória a Deus. E o meu desejo é que todos nós possamos estar amadurecendo na vontade de Deus, possamos conhecê-lo, possamos representar esse governo onde quer que nós estejamos. Amém? Feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor, por mais um culto de celebração. Celebração porque nós sabemos que o teu governo é eterno. O teu governo é cheio de bondade, de misericórdia, de justiça. E que essas coisas, a gente nem precisa correr atrás. Essas bênçãos é que correm atrás de nós, Deus. Muito obrigado pela presença de cada um aqui, Deus. Muito obrigado porque o Senhor trouxe em paz e também nos levará em paz, cada um para o destino, seja para lanchar, seja para ir para as suas casas, mas que em nome de Jesus, nós estejamos todos com a tua presença sempre ao nosso lado, Pai. Muito obrigado, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana cheia do teu poder, Senhor, e que o teu governo esteja nos direcionando também nessa semana, Pai. Recebe, Senhor, essa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja. Excelente semana.